Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da teoria do orbital molecular e vamos aplicar essa teoria para apresentar como essa teoria ela explica as ligações nos complexos de metais de transição. Mas antes de começar a falar dos complexos de metais de transição, eu queria apenas lembrar para vocês, espero que vocês tenham assistido a aula que eu postei sobre a teoria do orbital molecular, aquela aula introdutória. Mas aqui eu tenho esse esquema que mostra aqui duas possibilidades. Nós temos um sistema homonuclear. O que seria um sistema homonuclear? Onde eu tenho dois núcleos iguais. Por exemplo, a ligação na molécula do O2. Vou dar aqui alguns exemplos. A molécula do O2, a molécula homonuclear, a molécula do N2, também a molécula homonuclear, só tem um núcleo de nitrogênio, a molécula do H2, também, a molécula do F2, são todos exemplos de moléculas homonucleadas, ou seja, só apresentam um tipo de átomo, ok? Então, nas moléculas homonucleadas, lembrar vocês, nós temos as seguintes possibilidades. A formação da ligação sigma, né? Eu tenho um encontro construtivo das funções de ondas, que representam os orbitais, no caso aqui seriam os dois orbitais S. E nós temos aqui o sigma antiligante. O sigma antiligante é aquele somatório onde eu não tenho uma combinação construtiva, mas uma combinação não construtiva. Onde eu tenho aqui um φ mais menos um φ menos, ok? Isso aqui seria para a ligação sigma, S mais S do átomo, S menos S aqui do átomo, ok? Aqui em cima nós temos aqui a ligação π. Lembra, a ligação π pode ser uma ligação onde eu tenho aqui também uma combinação construtiva da função de onda e aqui uma combinação não construtiva da função de onda. Eu tenho a ligação π e a ligação π antiligante. Eu queria destacar aqui uma coisa para vocês. Ó. Nesse tipo de ligação aqui, ligação sigma, nós temos aqui um centro de inversão, ok? Aqui. E pelo fato de ter um centro de inversão, eu posso chamar isso aqui de sigma G. O que seria essa palavra G? Daqui a pouco eu vou explicar onde é que vem essa palavra G, certo? Mas quando eu tenho uma molécula que tem centro de inversão, eu tenho, então, o chamado sigma G. Como é que eu sei que tem um centro de inversão? Se eu pegar qualquer ponto aqui e passar por esse centro, ó, eu até destaquei aqui de cor azul, qualquer ponto que eu passar por esse centro, eu vou chegar na região ainda azul, ok? Ó, qualquer ponto que eu passar por aqui, eu não mudo aqui a cor. Já essa situação aqui, onde eu tenho aqui o sigma antiligante, eu não tenho mais centro de inversão. Por quê? Porque se eu estou aqui nessa região laranja e passo pelo centro de inversão, eu chego aqui na região azul. E vice-versa. Se eu estou na região azul e passo por esse teórico centro de inversão, eu vou para a cor laranja. Então aqui eu não tenho um centro de inversão. O resultado que esse sigma aqui é chamado de sigma U. G é quando tem centro de inversão e U é quando não tem centro de inversão. Nesse caso aqui, se eu imaginar aqui essa ligação π, será que ela é um π do tipo G ou do tipo U? Vamos ver. Se eu pegar um ponto aqui na região laranja e passar por esse centro aqui, ó, imagina que é o centro. Vou passar aqui da região laranja passando pelo centro. Eu chego na região azul. E se eu sair da região azul, passando pelo centro, eu chego na região laranja. Então aqui eu não tenho um centro de inversão. Portanto, eu tenho um π do tipo U. Ok? Não tenho centro de inversão do tipo U. Agora olha para cá. Imagina que aqui é o centro de inversão. Se eu passo aqui da azul, passando pelo centro de inversão, eu continuo na região azul. Laranja, passando pelo centro de inversão aqui, continuo na laranja. Então aqui eu tenho um centro de inversão, eu tenho, portanto, um π do tipo G. G é quando tem centro de inversão, U é quando não tem centro de inversão, ok? Isso aqui é o esquema para as moléculas homonucleadas, como eu falei, esse tipo de molécula. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, flúor, ok? Molécula C2. Mas quando a molécula, por exemplo, é uma molécula heteronucleada, por exemplo, cianeto, monóxido de carbono, o HF,
Eu tenho agora situações onde eu tenho dois átomos diferentes que precisam ser representados pela teoria da orbital molecular. E qual vai ser a diferença? A diferença é que agora esses dois átomos que são diferentes, eles possuem diferentes eletronegatividade. Portanto, não vão ter a mesma energia, porque lembre, isso aqui é um diagrama de energia. A energia ela cresce assim, ok? O resultado agora é que nos sistemas heteronucleados, eu não tenho mais aqui uma situação simétrica. Por exemplo, a ligação sigma agora é uma ligação mais voltada para o lado do átomo mais eletronegativo. Imagina que aqui eu tenho, por exemplo, um átomo, aqui eu tenho outro, e esse átomo vermelho aqui, ele é mais eletronegativo do que o azul. Então a ligação vai ficar assim, vai voltar para o lado desse azul aqui, desse vermelho, aliás, certo? Eu posso imaginar aqui, por exemplo, a molécula do CO. O CO ele tem esse comportamento aqui, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, ok? Então eu tenho essa seguinte situação aqui, a nuvem eletrônica, o orbital mais voltado para o lado do oxigênio na ligação sigma. Na ligação sigma antiligante também vou ter uma deformação aqui, não vai ser mais tão desse jeito, eu vou ter aqui novamente uma deformação mais voltada aqui para o lado do oxigênio, no caso do átomo mais eletronegativo, ok? A ligação pi é a mesma coisa, vai ter aqui uma deformação mais para o lado aqui do vermelho, como nós estamos vendo aqui, ó. Ok, ó. E a ligação pi antiligante, interessante que ela é mais voltada para o outro lado, ó, para o lado aqui do átomo menos eletronegativo, ok? Então fica claro que há uma diferença entre os orbitais, onde eu tenho aqui moléculas homonucleadas, repito, com uma única espécie de átomo, e aqui são os orbitais para moléculas heteronucleadas. Lembra que a orbital molecular é a combinação dos orbitais dos átomos, formando aqui os orbitais moleculares, ok? Então temos aqui a ligação sigma entre dois átomos, aqui a ligação sigma antiligante, pi, e aqui a pi antiligante. Então nós vamos ver como é que ficaria então o diagrama para esse tipo de orbital molecular. Vamos pegar o exemplo mais clássico, que é a molécula do monóxido de carbono, ok? Monóxido de carbono. Então imagina, eu tenho aqui um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, aqui no meio eu vou ter a molécula. Como é que vai ser então o diagrama para a molécula do monóxido de carbono? Eu já tenho aqui o diagrama pronto, que é esse diagrama aqui, ó. Você sabe o seguinte, deixa eu lembrar para vocês uma coisa, ó. O carbono, ele tem 6 elétrons. Ele é 1s2, 2s2, 2p2. O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Ele é 1s2, 2s2, 2p4. Ok? O que nós vamos mostrar aqui no diagrama é simplesmente o 2s do carbono e o 2p2 e o 2s2 do oxigênio e o 2p4. Porque eu não vou desenhar um s nem do carbono nem do oxigênio para não ficar a figura tão sobrecarregada. Então nós temos aqui o diagrama. Nós temos aqui o diagrama de energia. Lembra que tem a energia do sistema. E nós teremos aqui o orbital 2s do carbono e aqui o orbital 2p do carbono, ok? Desse lado de cá eu vou ter o 2s do oxigênio e o 2p do oxigênio. Você observa o seguinte, que a energia do P do oxigênio e do P e do S do oxigênio é uma energia que tem um valor inferior quando eu comparo com o P do carbono e o S do carbono. Por quê? Pelo fato do oxigênio ser mais eletronegativo, ele estabiliza mais o elétron e, portanto, se ele estabiliza mais, ele vai baixar a energia, ok? Então, nós temos, para começar logo a discutir aqui o assunto, essa diferença, porque se a molécula fosse homonucleada, nós teríamos a mesma energia, no caso oxigênio, oxigênio, carbono, carbono, mas como aqui são dois átomos diferentes, aquele que tiver a maior eletronegatividade vai ter aqui um decréscimo da energia. Então lembrar para vocês o seguinte, nós estamos olhando para o 2s2 do carbono e o 2p2 do carbono, ok? Então vamos fazer aqui a distribuição, colocar aqui os elétrons no diagrama. Nós temos aqui 2s2, nós temos aqui 2 elétrons, ok? Para o carbono e 2p2 para o carbono. Estão aqui os 2 elétrons, ok? Para o oxigênio, nós teremos o 2s2 e o 2p4. Vamos colocar os elétrons aqui, ó. Para o oxigênio, nós temos 2s2 e aqui 2p4. 1, 2, 3, 4.
ok? Entenda, nesse lado de cá eu tenho o carbono, nesse lado de cá eu tenho o oxigênio. E o que é que eu terei aqui no meio? No meio nós teremos a molécula do monóxido de carbono. Lembra que aqui no meio é a distribuição do orbital molecular. Então, como é que seria essa distribuição? Nós teremos aqui 2 elétrons do carbono, 2 elétrons do oxigênio. Esses 2 elétrons irão ocupar as seguintes posições. 2 mais 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Esses 4 elétrons passam a ocupar essa região aqui, na molécula. E agora nós temos aqui 2 elétrons do oxigênio, do carbono e 4 elétrons do oxigênio, totalizando 6 elétrons. Como é que eles serão distribuídos? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 elétrons da molécula de monóxido de carbono, 2 ficarão ocupando aqui o orbital π ligante, desculpe, 4 vão ficar ocupando o orbital π ligante, enquanto que 2 ficarão ocupando aqui o orbital sigma ligante. Veja que o orbital π antiligante ele está vazio, ele não está ocupado. Nessa situação, se dá 2 nomes para o que acontece aqui. Por exemplo, esse orbital aqui que está ocupado, veja bem, esse que eu estou circulando aqui, ó. Esse orbital que está ocupado, ele é chamado de HOMO. HOMO. O que seria HOMO? Isso aqui é uma tradução de uma sigla em inglês, que é orbital molecular ocupado de mais alta energia. A gente vai ler aqui o contrário, orbital molecular ocupado de mais alta energia. Esse H vem de alto em inglês, certo? Situação HOMO. Se você olhar aqui, ó, esse orbital está ocupado, esse orbital está ocupado, esse orbital está ocupado. Esse é o orbital ocupado de mais alta energia. Okay? Se você olhar, ó, ele é o último a ser ocupado e ele é o que tem a maior energia. Já essa situação aqui, ó, onde tem aqui essa ligação π antiligante, eu tenho o chamado LUMO. O que é a situação LUMO? É o orbital molecular não ocupado, único com pad aqui, de mais baixa energia. Porque você tem aqui 2 orbitais não ocupados. Tem esse orbital sigma antiligante e o orbital π antiligante. O orbital π antiligante é o orbital molecular não ocupado, veja que ele não tem elétrons, de mais baixa energia. Eu tenho 2 aqui, o que tem mais baixa energia é esse aqui. Então eu tenho a situação LUMO. Isso é importante você compreender, porque mais na frente a gente vai explicar os complexos, e é exatamente nessa ligação aqui LUMO do monóxido de carbono, a gente vai entender por que o monóxido de carbono é um ligante de campo forte, ok? Então fica a dica aí, ó. Nós temos aqui a distribuição eletrônica do monóxido de carbono, vai ser assim, repito, do começo. Nós temos aqui para o átomo de carbono uma maior energia, para o átomo de oxigênio uma menor energia, mas na combinação linear dos orbitais atômicos, formando os orbitais moleculares, nós temos a seguinte situação: ligação sigma, formada pelo orbital S do oxigênio, S do carbono, a ligação sigma antiligante, formada por esse S do oxigênio por esse S do carbono, a ligação π ligante, formado por 2 orbitais P do oxigênio e 2 orbitais P do carbono, e a ligação sigma ligante, formado por um orbital P do carbono e uma P do oxigênio, ok? E esse orbital que está ocupado, o mais alto ocupado, é chamado de HOMO, orbital molecular de mais alta energia, e esse que está desocupado é o orbital LUMO, que é o orbital molecular não ocupado de mais baixa energia. E eu queria que vocês observassem agora essa situação aqui, que eu até mostrei anteriormente, já que nós temos aqui como ficaria aqui as ligações, né, devido a essa diferença de eletronegatividade. E aqui nesse diagrama eu apresentei aqui seria como ficaria cada ligação aqui, ó. Aqui seria o orbital sigma antiligante, ele seria com esse formato. Veja que ele não tem centro de inversão, ó, porque se eu passar aqui do azul, fica aqui no laranja, né? Esse aqui não vai ter um centro de inversão porque também ele fica diferente o tamanho. Mas alguns têm centro de inversão, ó. Esse, por exemplo, aliás, aqui não vou ter. Desculpa, aqui eu terei centro de inversão, o azul continua azul aqui também, ok? Aqui, apesar de ficar de tamanho diferente, mas ele vai apresentar um centro de inversão. Aqui não vai ter, essa região aqui não vai ter porque muda de cor, nem aqui também, ok? Então, essa aqui é a representação para o monóxido de carbono, ok? Então, nós vimos, então, as ligações homonucleadas, que eu postei na aula anterior. Estou começando agora a mostrar para vocês
as ligações heteronucleadas. Mas até agora eu só mostrei moléculas que só tem dois átomos. Por exemplo, N2, H2, agora eu mostrei o monóxido de carbono, que também só são dois átomos, apesar de ser heteronucleado, mas só são dois átomos. Mas agora fica a questão, e se tiver mais de um átomo? Mais de dois átomos, aliás. O que eu devo fazer para construir o orbital molecular? Ok? E eu queria começar com vocês com esse exemplo aqui, um exemplo bem básico mesmo, que é a molécula do berílio H2, ok? Berílio H2. Berílio H2, ok? Nós temos aqui uma molécula que tem três átomos. Nós temos aqui o berílio ao centro e temos aqui os dois átomos de hidrogênio. Como desenhar o diagrama de orbital molecular para esse tipo de molécula, onde eu tenho agora três átomos, ok? Lembrar vocês que o berílio ele tem 4 elétrons, então ele é 1s2, 2s2, ok? E o 2p do berílio está vazio. O hidrogênio só tem um elétron, ele é 1s1, ok? Então, como fazer para construir o diagrama de orbital molecular para moléculas que têm mais de 2 átomos, como essa molécula que eu estou mostrando para vocês, ok? Na realidade, nós fazemos o seguinte, imagine que eu tenho aqui o átomo de berílio, aqui ao centro, ok? Esse átomo aqui maior, e eu tenho aqui os dois átomos de hidrogênio, que eu vou desenhá-los assim, ó. Esses vermelhos aqui são os átomos de hidrogênio, ok? Para eu fazer o estudo da ligação a partir da teoria do orbital molecular, eu preciso usar o que nós chamamos do método dos fragmentos. E o que seria esse método dos fragmentos? É nós separarmos aqui o conjunto de elétrons, o conjunto de orbitais que formam essa ligação. E como é que seria esse método do fragmento para isso aqui? Nós teríamos aqui o próprio berílio, seria um fragmento, ok? E o outro fragmento seria eu pegar aqui os dois hidrogênios, como se fosse assim o H2. Aqui eu teria o berílio e aqui eu tenho o H2. É como se eu pegasse aqui o H2 e separasse. Então aqui eu tenho dois fragmentos na molécula. Para construir o diagrama de orbital molecular usando o método dos fragmentos, a gente precisa sempre se atentar à geometria dos orbitais que estão se combinando. Por quê? Porque os orbitais só se combinam se eles tiverem simetria apropriada. Se não tiver, isso não vai acontecer. E esse eu quero discorrer agora com vocês sobre esse assunto. Ver quais são as geometrias que são apropriadas para que haja combinação linear, para que eu possa construir o diagrama de orbital molecular, ok? Então, para a gente entender isso, meus amigos, eu preparei aqui um desenho, que é esse desenho aqui, ó. Nós temos aqui duas situações. Nós temos aqui a situação G. Lembra o que é G? Agora eu vou definir. G é simétrico em torno do centro de inversão. Essa palavra é uma palavra alemã chamada Gerade. Gerade que é simétrico em torno do centro de inversão. Essa situação é a situação G. Por quê? Se você olhar aqui, ó, se eu pegar qualquer ponto aqui nesse azul, imagine que o centro de inversão é aqui, no meio dessa molécula. Se eu pegar aqui um ponto azul, passar pelo centro de inversão, eu chego na região azul. A mesma coisa aqui, se eu vier de um ponto aqui, passando pelo centro de inversão, eu chego aqui também na situação azul. Ou daqui desse laranja, passando por ele, eu continuo no laranja. Ou seja, essa molécula é uma molécula que tem centro de inversão, portanto ela é do tipo Gerade. Já a situação aqui, ela é a situação U. O que é U? É assimétrico em torno do centro de inversão. Imagina que aqui é o centro de inversão, aí você vem aqui, ó, esse aqui azul, se eu passar pelo centro de inversão, ele fica aqui laranja. E se eu passar aqui do laranja para o centro de inversão, eu fico aqui no azul. Então, eu tenho uma situação aqui que não é simétrica, que é chamada de Ungerade. Repito a palavra alemã, portanto, é uma situação do tipo U. Ok? G de simétrico e U de não simétrico ao centro de inversão. Então, voltando aqui a falar da molécula do berílio H2, como construir o diagrama de orbital molecular a partir desse conceito de orbitais simétricos ao centro de inversão e de não simétricos ao centro de inversão. Meus amigos, para construir essa estrutura, nós temos esse diagrama aqui que também já está pronto, ok? Ó, eu queria apenas explicar para vocês como é que ele foi construído.
nós temos as seguintes situações. Ó. Lembra que o berílio ele é 1s2, 2s2, 2p0. Ok? Então nós temos aqui o orbital 1s do berílio, no caso ele tem 2 elétrons. Ok? O 2s2 do berílio, que também tem 2 elétrons, e o 2p do berílio que está vazio. E esses são os formatos orbitais do berílio. O orbital 1s ele é esférico, ok? O orbital 2s também ele é esférico, só que com um raio maior. E os orbitais p do berílio são todos no formato de halteres, como está aqui a figura, ok? Deixa eu focar aqui melhor aqui a câmera, para ver se fica melhor o foco. Pronto. Então vamos lá. Repetindo, o berílio 1s ele é esférico, o 2s também ele é esférico, e aqui o p ele não é esférico, ele tem o formato de halteres. Aqui é o p mais de px, py, aqui o pz que está saindo aqui do plano do papel, ok? Só mais um, que tem um detalhe, esse orbital aqui ele é classificado como G. Por quê? Porque ele tem centro de inversão. Qualquer ponto aqui que eu passo pelo centro, ele continua na região laranja. Esse também é chamado de G. Esse aqui é sigma G. Esse também aqui é sigma G. Ok? Porque também ele passa pelo centro de inversão e ele continua sendo todo laranja. Já os orbitais do tipo P, eles não são simétricos com relação ao centro de inversão. Ó. Se eu sair daqui da região laranja, eu passo pelo centro de inversão e chego na região azul. A mesma coisa aqui, se eu sair do azul, eu vou chegar na região laranja. Então, eles são todos orbitais do tipo U. Eu vou ter um orbital do tipo sigma U e 2 orbitais do tipo chamado PU. Ok? Então, vamos lá. Para o berílio, eu tenho um orbital simétrico, chamado G, e outro orbital simétrico também chamado G, e 3 orbitais aqui, do tipo, que são os orbitais do tipo P, só que eles são classificados como sigma U, PU e PU. Sigma U, todos são U por quê? Porque eles não são simétricos ao centro de inversão, nem esse, nem esse, nem esse. Por que que um é pi, um é sigma e 2 são pis? Porque, lembra, você vai ter um encontro frontal apenas um, e vai ter 2 encontros laterais formando a ligação pi. Quando eu olho agora, esse é o fragmento do berílio que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo isso aqui seria o fragmento com relação ao berílio, ok? Com relação ao fragmento do hidrogênio, o H2, eu separei aqui o H2. O que nós temos? Nós temos a seguinte situação, nós temos aqui a combinação linear construtiva, Φ+, que é o orbital 1s do hidrogênio, mais o orbital 1s do outro hidrogênio, onde nós temos aqui uma situação onde eu tenho aqui tudo laranja. Veja bem, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho aqui uma situação chamada sigma G, porque aqui eu tenho um centro de inversão, laranja passando por laranja, tá vendo? Mas eu tenho também uma construção aqui não construtiva, as funções de onda Φ-, onde eu tenho o orbital H1s de um hidrogênio menos o H1s de outro hidrogênio. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para ver se fica mais visível para vocês, ok? Ó, eu tenho aqui uma situação aqui onde eu tenho um sigma G, onde eu vou ter aqui um centro de inversão, e aqui eu não tenho mais centro de inversão, que seria o sigma menos, uma combinação linear não construtiva, aqui onde o azul e o laranja diferenciam aqui com relação ao centro de inversão. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui o fragmento do berílio, que é essa situação, e o fragmento aqui do H2, ok? Então, nós vamos fazer agora as combinações. Esse orbital 1s do berílio, ele tem uma energia muito baixa. Ele não vai fazer ligação com os hidrogênios. Quem fará a ligação com os hidrogênios são os orbitais que estão com energia mais acima. Então, nós temos aqui um S2, teremos aqui os 2 elétrons do hidrogênio, e aqui nós teremos, portanto, esses 2 elétrons aqui, ok? Já o 2s2 do berílio, ele vai ter aqui 2 elétrons, 1, 2, ok? Na molécula, na parte do hidrogênio, o que nós teremos? Nós teremos aqui um elétron para esse hidrogênio e um elétron para esse hidrogênio. Nós teremos 2 elétrons. Então, nós temos aqui 2 elétrons aqui. Vai ser um elétron aqui, ok? E outro elétron aqui. Eles têm a mesma energia, certo? Só que agora, quando ocorre aqui, eles são degenerados, mesma energia, ok? Para eu fazer aqui a combinação, formando um orbital molecular, o que nós pegaremos? Pegaremos aqui esses 2 elétrons do berílio e esses 2 elétrons do hidrogênio. E vamos colocá-lo aqui, ó. 1, 2.
Então, os dois elétrons da molécula de hidrogênio, na ligação química de hidrogênio e berílio, vão estar ocupando o orbital 2 sigma-G, 2 sigma-G, que é esse orbital aqui, ó. Eu tenho aqui os três átomos, ele tem simetria. Por que ele é G? Porque ele tem aqui um centro de inversão, que seria esse que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, ó. Ele estaria numa situação onde eu tenho aqui o centro de inversão, ok? Ó. Por isso que ele é sigma U. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu esqueci de falar na molécula do monóxido de carbono. Deixa eu voltar ela aqui. Eu lembrei agora. E é importante que eu fale. Mas pronto. Vou voltar aqui só um pouquinho da molécula do carbono. Lembrar vocês como é que calcula a ordem de ligação aqui, ó. Que é importante a gente ver isso para lembrar. Mas a ordem de ligação ela é calculada como a metade. Aí você pega a quantidade de elétrons ligantes, né? Eu tenho aqui 2, 4, 6, tudo aqui é ligante, ó. Pi ligante, sigma ligante, 2, 4, 6. Menos a quantidade de elétrons não ligantes, né? Antiligantes. Não temos nenhum antiligante, então menos 0. Metade de 6 eu vou ter uma ordem de ligação igual a 3. Que de fato nós temos aqui uma ligação tripla no monóxido de carbono. Só para lembrar que é possível calcular a ordem de ligação a partir da teoria da orbital molecular. Como é que faz? A metade dos elétrons ligantes menos os elétrons antiligantes, ok? Voltando aqui para a questão do berílio. Berílio H2. Então veja, na molécula do berílio H2, nós temos a mesma coisa aqui, ó. Só que para calcular a ordem de ligação aqui, vamos pegar apenas 1 meio de 2, que dá 1. Eu considero assim a ordem de ligação de um átomo de berílio para o hidrogênio, a ordem é 1, e aqui também a ordem é 1, porque vai ser o quê? A ordem de ligação vai ser a metade de 2 menos 0, vai ser igual a 1. Eu considero assim, 1 para cá e 1 para cá, ok? Então veja bem, nós temos aqui o diagrama de energia do orbital molecular para uma molécula que tem mais de um átomo, a molécula do berílio H2. Eu dei esse exemplo basicamente para mostrar a vocês a diferença que há do orbital do tipo G e do orbital do tipo U. Orbitais do tipo G são esses que têm simetria com relação ao centro de inversão. Esse aqui é um orbital do tipo G. Ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui na região laranja, passando pelo centro de inversão, eu vou continuar na região laranja. Agora, esse aqui de cima seria um orbital do tipo sigma U. Ó. Por que é sigma U? Ó, sigma U. Por quê? Porque se eu pegar aqui na região laranja e passar pelo centro de inversão, eu chego na região azul e vice-versa. Então, ele é um orbital ligante do tipo U. Aqui em cima também nós temos ligações π do tipo U. Por quê? Porque se eu sair aqui do azul e passo pelo centro de inversão, eu chego no laranja e vice-versa. Já esse aqui, o sigma G antiligante, ele é G. Ó. Por quê? Porque ele é simétrico ao centro de inversão. Eu saio aqui do azul, passo pelo centro de inversão, chego no outro azul e vice-versa. Ok? Já esse aqui é um sigma antiligante U. Por quê? Do azul ele passa para o laranja. Ok? Agora, vamos ver o que acontece aqui. Por que nós chegamos nessas conclusões? O que seria esse orbital sigma G? Veja bem, eu falei aqui anteriormente, pouco tempo aqui atrás, que só faz combinação linear para orbitais que têm a mesma simetria. Então, esse sigma G aqui, ele advém de onde? Ele advém do sigma G do berílio, sigma G do berílio, com o sigma G do hidrogênio. Então, esse sigma G do hidrogênio, lembre-se que é um fragmento de H2, mas nós temos aqui um fragmento sigma G e um pedaço dele é sigma U. Então, esse sigma G do berílio, ele tem uma simetria apropriada para combinar com o sigma G do hidrogênio, formando o orbital sigma G, orbital molecular sigma G. Então, vamos lá. Eu tenho um orbital atômico do tipo sigma G, que ele combina com o orbital atômico do tipo sigma G, formando um orbital molecular do tipo sigma G. Já agora para o hidrogênio, veja bem, para o hidrogênio eu tenho agora um orbital do tipo sigma U, são dois orbitais, um sigma G e um sigma U. Quem vai ter uma simetria apropriada para se ligar com esse sigma U? Apenas
os orbitais do tipo P. Os orbitais do tipo P, eles têm uma configuração do tipo sigma-U, não tem sem diversão. Então é um desses P's aqui, ó, que vai se combinar com o orbital sigma-U do hidrogênio. É um sigma-U, no caso P, e se combina com o sigma-U do hidrogênio, formando aqui o orbital molecular. Lembrando, essa região aqui chama região HOMO, orbital molecular ocupado de mais alta energia, e aqui eu tenho uma região chamada de LUMO, orbital não ocupado de mais baixa energia. Então vamos lá, novamente, o sigma-U é o orbital P, que tem a configuração porque não se sente inversão, e vai se combinar com o outro sigma-U da combinação de dois hidrogênios para formar então essa ligação sigma-U aqui. Então eu quero que fique claro para você, a simetria é importantíssima nessa hora. Os orbitais de mesma simetria se combinam, orbitais de simetrias diferentes não se combinam. G vai ser com G, U vai ser com U, ok? Agora um detalhe também, a questão da energia. Você vê que aqui tem um delta de energia bastante grande aqui, ó. Nós temos aqui dois orbitais, πU e πU, são esses orbitais que não sofreram combinação, porque quem foi que combinou? Nós combinamos um orbital P com um orbital sigma-U. Esses dois orbitais que não foram combinados, eles permanecem na mesma energia, ok? Ó, eles não participaram da ligação química, ok? Ó, esse πU e esse aqui são esses dois aqui. Mas um dos P's, ele combina com o sigma-U do hidrogênio, baixando aqui a energia, formando a ligação química. Ok? A mesma coisa com o sigma-G aqui do S e o sigma-G do hidrogênio. Eu vou ter o orbital ligante, o antiligante, sigma-G antiligante. Assim como vou ter também o sigma-U ligante e o sigma-U antiligante. Mas os orbitais do tipo P, πU não fazem ligação química, portanto ficam aqui na mesma situação de energia.